motivo de alegria, uma data e dessa honra de pregar do Pai de nós todos, o nome que reina, né? E nessa noite a palavra se encontra em Marcos 16, culto de missões, culto do Dia dos Pais. Que Jesus nessa noite abençoe cada um. Marcos 16, desde já os parabéns para todos os pais que se encontram presentes. Que Jesus abençoe a sua vida. Você continue sendo esse provedor da sua casa. Jesus continue dando sabedoria, discernimento cada dia na sua vida. Meu amigo Tiago, Jesus te abençoe, viu, Tiagão? Sempre é uma honra te ver aqui. E cada visitante, em nome de Jesus, sinta-se à vontade em nome de Jesus. Amém? Marcos 16. Queria que as crianças, em nome de Jesus, quietinhos, para que a gente possamos pegar a palavra. Amém? Que nós viemos ficar atentos à mensagem em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai falar sobre a ressurreição de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embaçá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ele vivia o que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos demais. Mas também estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? A igreja possa se assentar em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor nesta noite é uma palavra onde aqui, quando Jesus ele ressuscita,
começa a pregação do Evangelho. Como assim, pastor? Começa. Porque quando Jesus ele morreu, a palavra vai dizer que o véu ele rasgou de alto a baixo, a parede de separação já não tinha mais, porque a palavra do Senhor vai dizer que sempre Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, ele falava, ó, e de pregar o Evangelho, ele falou, não vá até o gentil, não vá até tal povo, mas pregue ao povo de Israel. Todos nós sabemos que Jesus ele veio para um povo específico, e Jesus vindo para esse povo, como foi falado aqui nessa noite, esse povo não aceitou. Mas quando o véu se rasgou, quando a parede da separação foi derrubada, o Evangelho já não tem mais fronteira, para branco, para rico ou para pobre. O Evangelho é aquele que tem a salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui a palavra do Senhor, o interessante, uma palavra poderosa, quando Jesus ressuscita, quem começou o ministério dessa anunciar o Evangelho, interessante, que quando Jesus começou, Jesus chamou 12 homens. Mas aqui, quando Jesus ressuscita, Jesus já mostra para a humanidade, mostra para o mundo, olha, rasgou o véu, todos podem pregar o Evangelho. Eu entendo isso, que Jesus, quando ele ressuscitou, quem começou a pregar sobre a ressurreição de Jesus foi as mulheres. Então, campo missionário não é para homem, não é para mulher, é para todo aquele que nele crê. O campo missionário hoje não tem uma parede, não tem um véu, não. Ele foi rasgado, meu irmão. Eu e você possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu falo para ti que está em número maior, mulheres, Jesus rasgou o véu, e Jesus ali já botou 3 mulheres para dizer, olha, ele ressuscitou e ele reina. Ele ressuscitou. E a gente vai ver que a mulher era mulher, para o homem era improvável. Jesus é lindo porque Jesus ele faz essas coisas. Jesus pegou a mulher que era cheia de demônios, cheia de coisa ruim na vida, e Jesus tira o demônio. Depois que Jesus tira, e olha, interessante, fica bem para você ver algo interessante nessa palavra. Quem deu a ordem para a mulher e anunciar que Jesus ressuscitou não foi homem, mas veio do céu a ordem. A ordem veio do céu, veio dos anjos, veio do homem que estava ali. A palavra fala que havia varões, algumas interpretações da anjos e algumas interpretações da varões. Onde ele fala, olha para você ver, leia o que a palavra diz. E olhando no quadro vai dizer, ó, e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Olha como é tremendo o versículo 7, mas ele diz, ó, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Jesus, quando ele ressuscitou, podia começar por todos, ó, continua a missão de vocês, e vai e fala, mas Jesus agora começa, olha, agora você vai e prega ao discípulo e fala que ele ressuscitou. Fala para os discípulos. Mas deixa eu abrir algo nessa noite, que a palavra quando fala, porque a palavra vai dizer assim, fala aos discípulos e a Pedro. Por que Jesus falou isso? Fala ao seu Pedro não era discípulo? Jesus estava mostrando, olha, eu não abri mão de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas aqui Jesus ele estava falando, olha, vai ao meu discípulo, mas também vai até Pedro, porque Jesus ele não desistiu de Pedro. Jesus ele não abriu mão de Pedro. O que eu quero te falar nessa noite? Jesus não desiste, não abre mão de você porque você errou. Jesus não desiste de você porque você cometeu um erro. Porque Pedro ele se arrependeu, Pedro chorou amargamente. Então, se você cometeu um erro, não se sinta indigno de Jesus. Se arrependa que Jesus também não abre mão de você. O momento do nosso erro não define quem nós somos.
errar todo mundo erramos. É desse jeito. Mas Jesus falou, olha, vai ao discípulo, mas vai também a Pedro. Por que Jesus falou vai até a Pedro? Deixa eu revelar algo para a sua vida nessa noite. E você vai entender o porquê Jesus falou isso. A palavra do Senhor vai dizer que a todo aquele que negar Jesus perante o homem, Jesus o negará perante o Pai. Mas todo aquele que o confessar perante os homens, será confessado perante o Pai. Deixa eu dizer, Pedro havia negado Jesus perante os homens 3 vezes. Mas quando Jesus, lá em João 20, a palavra do Senhor vai dizer lá no 21, Jesus ele foi atrás de Pedro, sabe por quê? Porque Pedro, meu amado, ali tinha negado Jesus. Se Jesus não fosse até Pedro, para ter um conserto na vida de Pedro, Pedro não teria a salvação. Mas pastor, mas o Senhor está falando algo que é mentira. A palavra diz que aquele que me negar, Pedro negou. Mas por que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes? Pedro, tu me amas? Para que Pedro confessasse a Cristo novamente. E Jesus falou, olha, aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. Então Jesus não podia perder a Pedro, a não ser Judas, o filho da perdição. Então nessa noite, meu amado, a palavra para mim e para a sua vida é: Jesus chamou todos para pregar o Evangelho. Mas por que pregar o Evangelho? A palavra do Senhor vai dizer no versículo capítulo 16, versículo 15, olha o que Jesus diz. E disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Meu irmão, o Evangelho é a única rede que é lançada no mundo e pega pecadores e traz até Cristo. O Evangelho é o único meio de resgate para a humanidade. Por isso que é uma ordem para mim e para você pregar o Evangelho. A quem, pastor? A toda criatura. A toda criatura. E a palavra do Senhor continua dizendo no versículo 16: quem crê e for batizado será salvo. Deixa eu te falar algo nessa noite. A salvação ela vem através da pregação do Evangelho. Jesus ele não falou outra forma, ele falou: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o mundo está sendo condenado. Por que o mundo está sendo condenado? Porque não crê no Evangelho de Cristo Jesus. Ele quer a missão de pregar essa palavra. Olha para o lado e aponta o seu irmão para você. É quem? Não, irmão, é você, é eu, é nós que temos essa missão de pregar o Evangelho. Jesus não nos chamou para que a gente viéssemos ficar sentado. Jesus não nos chamou para a gente viver o Evangelho para nós. Jesus falou: olha, ide lançai a semente, pregai o Evangelho a toda criatura. O discípulo de Jesus não teve nenhum que não foi missionário e pregador do Evangelho. Não tem nenhum que a gente vê que ficou parado no seu tempo sem pregar o Evangelho. Há uma necessidade, nós temos a missão para pregar esse Evangelho. Eu nunca vi um tempo de tanta igreja se abrindo, mas de tão pouca pessoa que prega o Evangelho. Nunca vi tanta igreja se abrir, mas tão pouco tempo de pessoas que se pregam o Evangelho. Mas é uma ordenância. É uma ordenância. Todos nós temos o papel de missionário para pregar a palavra do Senhor. E Jesus ele diz: olha, a condenação é essa. A condenação é essa. Não crê em Cristo Jesus. Não crê no Evangelho de Cristo Jesus. Por isso nós temos que pregar. Nós temos que anunciar essa palavra. Porque é a ordenança de Cristo Jesus. Deus grande, aleluia, Jesus. E foi a última ordenança dele, em Marcos 16, aqui acabou o livro. Jesus, a palavra dizer que ele foi elevado. E ele assentou ao lado direito do seu pai. Ele se assentou, ele cumpriu, mas ele disse: agora vai e prega o Evangelho a toda criatura. A nossa missão, irmão, a nossa única missão como servo de Deus
não é julgar, não é apontar, não é criticar, não é machucar, não é ferir. A nossa única missão é pregar o Evangelho.